queridos alunos, hoje nós vamos ter uma tarefinha, é uma tarefa curta, mas não mais importante do que as tarefas que nós tivemos durante esse curso todo, esse curso completo, esse curso teórico, em que a gente volta e meia fez alguns exercícios importantes para que o andamento do trabalho se compusesse. O assunto de hoje é o assunto de processo de formação de palavras. Se você observar, lá no seu edital, ele não utiliza a expressão processo de formação de palavras, não. Ele fala especificamente de tipos de processos em que ele ressalta a composição, a derivação e o hibridismo. Então, a gente vai notar juntos que o hibridismo é uma forma de composição ou de derivação bem simples, unitária, será o nosso comentário. Já quando a gente for falar de composição, nós vamos apresentar dois tipos de composição, e quando nós formos apresentar a derivação, nós apresentaremos 4 tipos de derivação. Tudo bem? Então, eu quis te dar essa explicação prévia, que é porque você pode não ver no seu edital processo de formação de palavra e achar que isso não vai cair. Vai sim, e vai cair com força. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha agora no que vai aparecer para nós no processo de formação de palavras que nós vamos chamar inicialmente de composição. Acompanha na telinha comigo. Composição é o processo de formação de palavras em que há a fusão de 2 ou mais radicais. Então percebe que aqui, quando nós estamos diante da palavra planalto, a gente nota que essa palavra é formada pela união do substantivo plano mais o adjetivo alto. No segundo momento, gente, nós observamos a palavra girassol. Percebemos que ela é uma palavra formada a partir de uma forma verbal, que é uma forma do verbo girar. Eu giro, tu giras e ele gira, seguida do substantivo sol. Então, são 2 radicais. Eu somei gira com sol e fiz o substantivo girassol, que é o nome de uma flor. Então, a gente nota que existiu aí uma unidade semântica, uma unidade de sentido, que é a formação do nome de um só elemento, de uma só coisa na natureza, tá? Mas isso foi articulado a partir da presença de gira, que é verbo, mais sol, que é um substantivo. Juntei, formei uma palavra só. Logo, quando a gente estava observando aqui essa construção lá na telinha, nós vimos a palavra planalto. O substantivo plano mais o adjetivo alto se juntaram para formar um só substantivo composto. E a gente nota que é um substantivo que, ao juntar substantivo com adjetivo para formar substantivo composto, ele não veio ligado por hífen. O curioso nessa história toda, gente, é que quando eu formei planalto, eu juntei plano mais alto e você sacou que houve a retirada de uma letra. Caiu a letra O. Não é verdade? Esse processo chamado de composição é uma composição bem particular. Ela vai ter um nome específico, diferente do girassol, em que não houve perda de letra. Muito pelo contrário. Na verdade, para ver aí a manutenção fonética do fonema S de sol, houve a duplicação da letra S. E isso vai consistir em um outro subtipo da nossa composição. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Vejamos. Note que cada exemplo anterior corresponde a um tipo específico de composição. Então, gente, é importantíssimo que nós notemos que quando não há perda de letras, a composição ela vai ser chamada de justaposição. Então, a gente tem um exemplo que você está olhando agora. Girassol e mula sem cabeça. Eu juntei gira com sol e não perdi letra. Eu juntei mula com sem e com cabeça e não perdi letra. Assim como também, gente, observando o segundo
estágio em que a gente tem a palavra planalto, a palavra aguardente, nós chamamos este processo de aglutinação, porque ele foi formado a partir da perda de letras. Então, planalto perdeu o O de plano e aguardente perdeu um dos A's de água ardente. Logo, gente, é importantíssimo que nós nos situemos nessa nomenclatura, porque tanto faz a tua prova pedir como não pedir a nomenclatura específica desses elementos. Então, relembrando, composição por aglutinação se dá pela junção de radicais com perda de letra. Aglutinação, perda de letra. A composição, que é chamada de composição por justaposição, é a composição de dois ou mais radicais sem perda de letra. Tudo tranquilo? Ok? Ficou claro para nós? E aí, gente, nesse segundo momento, a gente precisa pensar em como é que vai acontecer essa relação com o hibridismo, que é um processo, gente, que pode ser um processo de composição ou de derivação, tá? Que está explícito no seu edital. Se você for lá olhar, ele vai priorizar o hibridismo. Então, gente, tanto faz ele te pedir com ênfase e não usar na prova, como ele te pedir com ênfase, esse é justamente aquele no qual ele vai caprichar. Então, o ideal, gente, é que nós não brinquemos em serviço com esse tipo de definição. Já pensou nessa palavra, nessa definição do adjetivo híbrido? Por exemplo, ser híbrido é ser mestiço, ser híbrido é ser misturado. Então, o hibridismo, quando nós trabalhamos com o processo de formação de palavras, consistirá na união, na junção de radicais com radicais, que vai formar uma palavra só, que é uma palavra híbrida, porque esses dois radicais provêm de nacionalidades distintas, de línguas distintas. Às vezes eu junto, gente, francês com grego, francês com latim, latim com grego. Na verdade, gente, existem palavras que são formadas por palavras de 3 nacionalidades diferentes, de 3 línguas distintas, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, um ótimo exemplo sobre isso. Então, vamos dar uma olhadinha na tela comigo agora. Eu disse, hibridismos são palavras formadas por elementos pertencentes a línguas diferentes. A autoclave é formada pelo radical auto, que é um radical grego, mais o radical clave, que é um radical latino. E a palavrinha que eu estava ligada nela era o substantivo bicicleta, gente, porque o prefixo bi vem do latim, o radical ciclo vem do grego e o sufixo eta, que vem de eta, do francês, tá? Forma uma palavra só, que é a palavra bicicleta. Gente, uma palavra boba do nosso dia a dia. É uma palavra formada por um fragmento do latim, um fragmento grego e um fragmento francês. Então, você não é obrigado a conhecer todos os prefixos, todos os sufixos, todos os radicais. Não é obrigado a conhecer. Mas, gente, nós temos uma responsabilidade de dar uma olhada nessa lista. E eu mandei uma bem interessante para vocês, tá? Vai ser bem legal, que vai ser colocado no finalzinho aí desse vídeo como material de apoio para vocês darem uma olhada. Quem são prefixos, quem são sufixos, quem são radicais, quando é que eles são gregos, quando é que eles são latinos, alguns franceses que a gente precisa observar, alguns radicais que vêm do inglês. Então, tudo isso vai ser bem importante para nós, principalmente para nós percebermos quando é que esse hibridismo acontece. Tranquilo? Vamos olhar outra palavrinha que eu gosto muito dela, que é a palavra burocracia. A palavra burro, que vem da palavra bureau, do francês, ela se junta com cracia, que vem do grego. Então, burocracia, quando esses dois elementos, esses dois radicais se juntam, formam uma palavra híbrida. Então, o hibridismo, gente,
é justamente a fusão de radical, de radical com sufixo, de radical com prefixo, que sejam de línguas pertencentes a línguas diferentes. Aí eu aproveitei, se você passar seu slide aí, você vai notar que eu botei uma boa lista de palavras híbridas, como alcaloide, alcoômetro, endovenoso, hiperacidez, monocultura, psicomotor, romanista, sociologia, zincografia. Então, além de trazer essas palavras, se você prestar atenção nessa listinha, você vai notar justamente que a gente fala de que origem vem cada radical, ou cada prefixo, ou cada sufixo que formam essas palavras. Tudo tranquilo, gente? Espero que sim. Então, a partir da observação do hibridismo, tá? A gente vai para um segundo momento, que é o momento em que a gente vai trabalhar com as palavras que são palavras derivadas. Primeiro a gente tem que se perguntar, uma palavra composta, ela pode ser derivada ao mesmo tempo? E a resposta é urgente. Não, jamais. Por quê, prof? Por que, meu amor? Chamar alguém de palavra composta é dizer que ali vai haver a junção de dois ou de mais radicais. Eu não tenho a presença de afixos, que se subdividem por nós em prefixos e sufixos. Essa presença, gente, lá na composição não ocorre, até porque, para a gente chamar uma palavra de derivada, nós vamos notar a presença de um só radical, que vai ser precedido de prefixo, um seguido de sufixo. E a gente vai sacar outra coisa. Esse fenômeno da fusão, da junção do radical único com prefixo e sufixo pode acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de maneira simultânea, de maneira obrigatoriamente simultânea ou não. Aí você pode estar pensando assim, meu Deus, que processos de formação de palavras são esses? É um processo de derivação. E a gente vai começar passo a passo, observando como é que se dá essa derivação. Então, lê comigo. Eu disse, derivação em grande medida é o processo pelo qual as palavras são formadas a partir da agregação de afixos, prefixos ou sufixos a uma palavra primitiva. Então, você vai perceber que o prefixo e o sufixo tem, gente, um papel importantíssimo nesse processo chamado de derivação. Tudo tranquilo? Agora, se na real aparece tão somente um prefixo antes de um radical, como é o nome, qual é a nomenclatura que nós vamos usar para ser o sobrenome da derivação? Chamaremos isso de derivação prefixal, tá? E se ocorrer, gente, a presença do radical primeiro, para depois aparecer o sufixo, como é que a gente vai chamar isso? De derivação sufixal. Então, quando você olha comigo aqui para a nossa telinha e vê alguns exemplos, eu coloquei aí a palavra infeliz. Você percebe aí que a palavra feliz, que nós temos, feliz, ela é o nosso radical. Quando eu digo eu estou diante de vou anotar aqui contigo, ó, prefixo de negação. Então, esse prefixo que a gente possui aí é justamente o nosso prefixo de negação. Prefixo de negação que se somou com o radical feliz, formou a palavra infeliz. Lembra do que eu expliquei sobre o sufixo? Sufixo, tá? Quando se pospõe a essa palavra, que é a nossa palavra primitiva, vai formar uma palavra por meio da derivação sufixal. Primeiro eu coloquei feliz, depois eu coloquei o sufixo mente, feliz, mente. O que é que eu tenho aqui, gente? Radical mais sufixo, formando o meu felizmente, que é a derivação sufixal. Tudo bem? Agora vamos apagar para que a gente veja
outras coisinhas acontecendo por aqui. Você vai perceber claramente que nós vamos poder sim possuir ao mesmo tempo a colocação de um prefixo e de um sufixo. Mas, gente, a gente precisa deixar uma coisa bem clara aqui hoje. Colocando um sufixo e um prefixo e no meio aí um radical, não significa que eu estou agindo de maneira simultânea. Quando, por exemplo, gente, vem para a tela comigo, a gente olha aqui a palavra infeliz, eu queria que você notasse, tá? Que a palavra infeliz, ela existe, independentemente do sufixo mente. Então, note o que eu coloquei aqui, infelizmente. Quando eu cheguei aqui, eu tirei o sufixo e a palavra infeliz, ela continuou a existir. Se eu começasse pelo meu radical, dizendo felizmente, o que eu fiz, gente? Tirei o prefixo e a minha palavra continuou a existir, ok? Então, esse tipo de construção, de colocação de prefixo e sufixo não é uma colocação simultânea. Você notou, você percebeu que a palavra grande era a palavra infelizmente. Prefixo, radical, sufixo. Tudo bem? Mas quando eu tirei o prefixo, a palavra continua existindo. Quando eu tirei o sufixo, ela continua existindo também. Então, o nome desse tipo de construção é derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque a colocação do prefixo não depende do sufixo. A colocação do sufixo não depende do prefixo. Mas, gente, nem tudo são flores quando a gente trabalha com prefixos e sufixos. Porque, às vezes, a colocação do prefixo e do sufixo é uma colocação simultânea, obrigatória. Logo, quando eu tiro o prefixo, a palavra deixa de existir. Ou quando eu tiro o sufixo, a palavra também deixa de existir. E a gente vai provar isso aqui, ó, quando a gente for trabalhar em cima dessa realidade da parassíntese no próximo slide, quando a gente disser, por exemplo, emudecer. Essa é a minha palavra. Desalmado. O resultado do des mais o alma mais o ado é desalmado. Mas, gente, tira o 10 daqui. A palavra almado existe? Não. Tira o ado daqui. A palavra desalma existe? Também não. Tira o e de emudecer. Será que existe a palavra mudecer? Não. Tira o ecer da palavra emudecer. Qual vai ser o resultado? Emude. Isso existe, gente? Resposta: não. Isso não existe. Tirei o prefixo, a palavra deixou de existir. Tirei o sufixo, a palavra deixou de existir. Então, a colocação do meu prefixo e do meu sufixo, girando ao redor desse radical, equilibrando esse radical, gente, é chamado de processo de parassíntese, tá? Então, vamos somar. Eu até aqui te mostrei 4 tipos de construções, como eu te prometi no início, que dependiam de prefixo e sufixo. Então, primeira derivação, prefixal. Segunda derivação, sufixal. Terceira derivação, prefixal e sufixal. Quarta derivação, parassintética. Gente, pode parecer uma bobagem memorizar esse tipo de nomenclatura, mas vai que a tua banca faz a associação do fenômeno à nomenclatura. Então, eu posso esperar de tudo. Tá claro, gente? Então, olho vivo nessa nomenclatura. Mas eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Você notou que eu disse a derivação, em grande medida, depende de afixos, de prefixos e sufixos. Por que será que eu disse isso? Por que será que simplesmente eu não falei a derivação depende do prefixo e do sufixo? Porque isso não é verdade.
Porque eu tenho dois tipos de derivação que merecem muito a nossa atenção. Então, primeiro, eu vou te chamar para olhar o slide comigo. Depois, eu vou esclarecer ou tentar te esclarecer mais coisas sobre esses dois tipos de derivação. Primeiro tipo é o que nós vamos chamar de derivação regressiva e o outro tipo de derivação imprópria. Vamos para o slide comigo. Regressiva, gente, ocorre exatamente quando a palavra é formada por retirada de palavras e não por acréscimo. Gente, quando eu disse felizmente, você notou que houve uma soma desse sufixo que está aqui. Então, eu fiz palavra nova a partir de soma de afixo, o que não vai valer para esses outros tipos de derivação que a gente tem aqui. Porque a derivação regressiva que você está vendo, ela vai se dar pela retirada de pedaços de palavras, de fragmentos de palavras e não pela soma de elementos. Então, se aqui eu tinha beijar, verbo, eu tirei o R e gerei beijo, tá? Na verdade, eu troquei o AR pelo O, gerando beijo. Comprar foi feito pela retirada do R para a obtenção do substantivo compra. A compra foi bem sucedida. Troquei verbo por substantivo. Trabalhar. O que é trabalhar, gente? Verbo. E é a partir do verbo trabalhar que nasce um substantivo chamado de substantivo deverbal. Substantivo proveniente, nascente, originário de uma forma verbal, gente. Então, derivação regressiva. A palavra regride, a palavra perde elementos formadores. Que no caso do verbo, gente, em língua portuguesa só existe verbo terminado em AR, ER e IR. São verbos cujas vogais temáticas e terminação R sempre aparecem ali. Você pode estar se questionando agora sobre a forma do verbo por e seus derivados. Gente, você precisa lembrar da aula de verbo que a gente teve aqui, nesse curso. Por e seus derivados, gente, são verbos de segunda conjugação, em que a gente omite o E, que é a nossa vogal temática, porque o que a gente tem aí é poer, seria o nosso verbo original. Nós tiramos o E e nos sobra por. Eu digo que isso é pura preguiça gramatical. É a lei da economia linguística. A gente tira a vogal temática, mas a vogal temática só sai do radical. Desculpe, só sai do infinitivo, gente. Ela continua deixando rastro em todas as suas conjugações. Mas, gente, ter vogal temática e TR é regra de terminação verbal. Então, se eu regredo para a retirada dessas terminações e formo, por exemplo, beijo, compra, trabalho, como nós vimos no slide, como nós vimos lá no vídeo, então eu faço um processo que não deixa de ser um processo de derivação, porque a palavra é derivada de beijar, de comprar e de trabalhar, mas eu regrido para formar o substantivo retirando letras, gente. Isso é derivação regressiva. Tudo tranquilo? Agora vamos, então, pensar um pouquinho no nosso último tipo de derivação, que nós vamos chamar de derivação imprópria, ok? E essa derivação imprópria merece bastante a nossa atenção, tá? Vamos apagar aqui, que eu não quero esse grifo. Vamos dar uma olhada nessa definição em que eu chamei de derivação imprópria toda e qualquer palavra nova que ocorre sem que se altere a forma da palavra primitiva, mas que nós vamos perceber a partir dela, gente, uma alteração de classe gramatical. Então, quando eu digo relâmpago, o que é isso, professora?
Isso é o nome de um resultado de um fenômeno da natureza. É nome. Se é nome, nós vamos chamar de quê? Vamos chamar de substantivo. Se aqui eu escrevi guerra, guerra é um substantivo. E relâmpago apareceu aqui de novo, fazendo o quê? Adjetivando o substantivo guerra, dizendo para mim de que tipo de guerra eu estou falando. Então, gente, nota que geralmente, quando nós temos substantivos, eles nasceram para quê? Originalmente, para nomear. E é esse substantivo que muitas vezes vai gerar o adjetivo, vai gerar a palavra gramatical que vai dar qualidade, que vai exprimir uma característica em relação a esse substantivo, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, a palavra blusa, que é um substantivo, e digo que essa blusa é uma blusa laranja. Gente, para e pensa. Laranja é nome de cor? O que você me responde? Não, laranja é nome de fruta. Mas eu estou usando para dizer a cor da blusa. Mas na verdade, isso é feito por comparação e a comparação está aqui na minha cabeça. Porque o que eu quis dizer foi blusa da cor de uma laranja. Blusa, cor de laranja. Foi isso que eu quis te falar. Tá? Quando eu digo, por exemplo, calça e digo calça marrom café. Puxa, o que é café? Café é o nome de uma bebida, café é o nome de um grão, não é verdade? Café é essencialmente nome. Mas o que ele está fazendo aí? Ele está dando qualidade. Eu estou dizendo que a blusa é marrom da cor de café. Então isso é feito por metáfora, é feito por comparação, tá? Então, gente, isso é derivação imprópria. Quando eu tomo esse substantivo e faço com que ele desempenhe dentro da oração a função de um adjetivo. Por exemplo, é a derivação imprópria, gente, mais comum que a gente possui. Tranquilo? Então, é bem importante que nós percebamos aqui a necessidade de valorizarmos esse assunto e plantarmos um esquema na nossa cabeça, um esquema básico de quê? De composição e de derivação. Composição, eu posso fazer por justaposição e aglutinação. Derivação, eu posso fazer por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação. Posso fazer uma derivação parasintética. Posso ter uma derivação regressiva e posso ter uma derivação imprópria. Além desses dois pilares do nosso processo de formação de palavras, que está sendo pedido no nosso edital, ele foi claríssimo conosco quanto ao hibridismo. Então, memoriza, hibridismo é junção de radical com radical, radical com prefixo, radical com sufixo, de origens linguísticas diferentes. Tranquilo, gente? Então, eu vou te esperar na nossa próxima oportunidade em que a gente vai dar mais dicas sobre esses processos todos de formação de palavra e mais alguns pequenos lembretes que vão necessariamente cair no teu concurso. Tranquilo? Então, por hoje é só nesse processo de formação de palavras e a gente volta em breve.